Terceiro ano, dando continuidade às nossas funções orgânicas. Nesse momento, vamos falar sobre o álcool. O álcool, portanto, é o nosso primeiro carboidrato aqui que nós vamos ver, né? E o que eu preciso saber dessa aula? Eu preciso reconhecer o que é um álcool e aprender a dar um nome para esse composto. Tá? Eu sigo os mesmos padrões de hidrocarboneto no primeiro bimestre. Se você ainda tiver dúvida com relação a essa nomenclatura aqui, volta lá nos vídeos do primeiro bimestre, porque nós vamos usar tudo aquilo lá ainda. Tá? Então, a gente reconhece um álcool terceiro ano com a presença de um radical hidroxila nas fórmulas. O que é uma hidroxila? É o OH. Tendo o OH presente numa fórmula, tá? Eu sei, então, que trata-se de um álcool. Para poder dar um nome ao composto, de acordo com a nomenclatura oficial da IUPAC, mantém o mesmo raciocínio prefixo, intermediário e sufixo. Prefixo, você já sabe que é a quantidade de carbono. O intermediário é o tipo de ligação entre esses carbonos. E fica a dica aqui, né, que os álcools, eles vão ser sempre com ligações simples, eles vão ser cadeias saturadas, tá? Fica a dica aí para vocês. E o que vai mudar? O que é de novidade aqui para a gente? O sufixo, que agora eu vou acrescentar ol. Então, o prefixo para dois carbonos. Primeira coisa, bati o olho, reconheci que tem uma hidroxila. Opa, tem a hidroxila? É um álcool, tá? Se tem agora uma hidroxila, é um álcool, eu uso a nomenclatura para álcool. Prefixo, dois carbonos, et. Ligação simples, an. Sufixo de álcool, ol, não vai ser mais hidrocarboneto, né, que termina em o, agora vai terminar em ol. Então, eu tenho aqui um etanol. Se for só um carbono, metanol. Se for 3 carbonos, propanol. E assim segue, pessoal, terceiro ano, o mesmo raciocínio que eu usava no hidrocarboneto, tá? Se for um composto de 3 carbonos, CH3CH, tem uma hidroxila aqui, CH3. Como é que eu vou dar um nome para esse composto? Sigo o mesmo raciocínio, especificando onde está, qual é o carbono da hidroxila. Por exemplo, 3 carbonos, prop. Ligação simples, an. O carbono está, a hidroxila está no carbono 2, tracinho, 2, ol. Simples assim. O ol está no carbono 2, propanol. Se for duas hidroxilas, por exemplo, aqui, né? Vamos acrescentar mais um OH aqui. Começa a contar agora dessa extremidade, lembra? A regrinha não vai mudar, né? Então, eu tenho um diol, eu vou especificar 1,2 diol. Propan, 1,2 diol. E mantém o mesmo raciocínio que eu tenho, que eu já vi, né, nas aulas anteriores. Eu só vou mostrar aqui para vocês a diferença que a gente acrescenta nessa aula de hoje, tá? Depois, se vocês tiverem dúvida, o professor pode retomar a explicação de hidrocarboneto lá na aula do MIT, que está marcado já, tá? Mas nessa aula de explicação, é isso daqui a explicação, tá? Se forem 3 hidroxilas, você usa, então, o triol, e assim por diante, tá? Mantenha o raciocínio aí. O professor passou para vocês um exercício sobre classificar álcool primário, secundário ou terciário. O que vem a ser isso? É a coisa mais ridícula do mundo, tá? Terceiro ano. Por exemplo, é só você observar, se você quer classificar se o álcool é primário, secundário ou terciário, é só você olhar qual é o carbono que a hidroxila está. Se a hidroxila estiver no carbono primário, é um álcool primário. Se a hidroxila está no carbono secundário, é um álcool secundário.
Se a hidroxila está num carbono terciário, é um álcool terciário, e assim por diante. Tá bem? Sobre a nomenclatura usual, que você já sabe que vai ter que saber aí as duas, tanto para a prova quanto para o Enem. A gente não sabe qual dessas nomenclaturas o Enem vai usar. Ele pode usar as duas, ou pode usar qualquer uma das duas. Tá? Para dar o nome usual, né, eu estou usando aqui o mesmo etanol, né? Estou usando o mesmo etanol. Agora, para dar o nome, eu coloco a palavra álcool na frente, mais o substituinte terminado em ílico. Então, vai ficar álcool. Eu tenho que escrever a palavra álcool. Álcool, tá? Et de 2 carbonos, etílico. Etílico. Então, o etanol e o álcool etílico trata-se do mesmo composto. Tá? Etanol e álcool etílico é a mesma coisa. E aí você mantém esse raciocínio do ílico para todos os outros. Se for só um carbono, met, vai ficar álcool metílico. Tá? Se for um isopropil, que vocês já sabem, ou pelo menos deveriam saber, né, o que é um isopropil, lá na aula de hidrocarboneto. Álcool isopropílico. Tá? O isopropil é esse aqui, tá bom? Se for um sec-butil, que também é uma ramificação lá do hidrocarboneto, álcool sec-butílico. E assim mantém sempre as mesmas regrinhas, tá? Se tiver um metil aqui também na história, muda alguma coisa? Não, não vai mudar. Se eu colocar aqui um CH3, por exemplo, né? Você vai colocar 2-metil, tá? Vamos colocar aqui a fórmula, escrever a fórmula para vocês saberem. 2-metil, 3 carbonos da cadeia principal, prop, 2, ol, porque a hidroxila está no carbono 2. Mantém, terceiro ano, as mesmas regrinhas que a gente já viu na aula anterior. Tá? Então, as aulas que o professor vai gravar daqui para frente, eu só vou mostrar para vocês a novidade do momento. Não percam o tempo de vocês, não caiam na besteira achando que vocês não vão usar as aulas passadas para o conteúdo de agora. Tá? Tem a listinha de exercício aí e o professor especificou quais são os exercícios correspondentes ao álcool. Combinado?